Em maio desse ano, eu vi esse gráfico e eu fiquei bastante preocupada, vamos dizer assim. Então, eu chamo essa parte da minha palestra de Os Dois Gráficos e a Verdade. Então, isso até é um bom título de e-mail aí, um dos meus melhores e-mails é esse. Dois Gráficos e a Verdade, onde eu comecei a perceber, então, qual era o caminho que o meu negócio focado em uma plataforma, focado em Facebook, iria percorrer. Esse gráfico ele foi apresentado, né, pelo Roque Vega. O Roque Vega é um dos caras mais relevantes que a gente tem de copyright e ele é um dos braços, né, da Ágora na Empíricos aqui no Brasil. E aí eu estava no encontro de empreendedores, ele mostrou esse gráfico e eu fiquei bastante preocupado, que é o seguinte: ele apresentou lá os chamados níveis de maturidade do mercado. Eu já vai conectar, então, sobre essa mudança importante que eu precisei fazer. Ele começou explicando lá que, geralmente, o mercado nasce. Então, eu lá em 2014, quando eu comecei a vender, por exemplo, com a Hotmart, nasceu o mercado e eu fui uma das primeiras, ou se não a primeira, a ter um treinamento focado em Facebook. Então, o mercado nasceu e, basicamente, qual é a ideia? Quando o mercado nasce, tem pouca competição, tem pouca concorrência. E o mercado nasce, quando você coloca um produto no mercado, a tendência é que ele consiga vender melhor. E na medida que o mercado vai amadurecendo e mais pessoas vão concorrendo com você, quando a gente fala no contexto de copy, né, de copywriting, de oferta e tudo mais, a gente já precisa ter, né, alguma afirmação, alguma coisa para apresentar para as pessoas para vender o seu produto. Então, vem o estágio ali de qualquer afirmação. Na medida em que o mercado vai crescendo e evoluindo, a gente vai para o estágio da afirmação com lógica forte. Então, no meu caso, o que era? Eu falava para as pessoas, o Facebook é a maior plataforma do mundo, o Facebook isso, o Facebook é importante, o Facebook isso, o Facebook aquilo. E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a vender treinamentos desse tipo, começaram a oferecer produtos assim, e eu precisei me diferenciar dessas pessoas. E aí vem a etapa de você ter um sistema poderoso. Então, isso dentro do contexto do mundo da informação, que é basicamente o que grande parte de nós aqui vendemos ou pretendemos vender, você precisa ter talvez um modelo seu, algo próprio, né? Uma metodologia sua, única e exclusiva, quando você está num mercado, às vezes, muito concorrido. Então, eu já tinha um sistema, eu já tinha um método, eu já tinha alunos, eu já tinha pessoas tendo resultados com o Facebook, só que daí aconteceu uma coisa chamada Cambridge Analytica. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. E justamente nesse momento, duas coisas aconteceram que são os dois gráficos que eu vou falar para vocês. Então, de um lado, o Facebook teve esse problema, que foi extremamente explorado, né, pela mídia, de modo geral. As pessoas nem sabiam direito o que era privacidade até então, mas todo mundo, de um dia para o outro, começou a ficar extremamente preocupado com isso. E aí, então, eu sabia que o próximo passo que eu iria enfrentar era esse ceticismo máximo. As pessoas cada vez mais questionando a efetividade do Facebook, cada vez mais questionando a eficiência dele. Então, a partir disso, né, eu comecei a me colocar no lugar do meu cliente, a me colocar no lugar em que ele estava e, por mais que eu não concordasse que o Facebook estava morrendo, por mais que eu não concordasse que o Facebook não era tão efetivo, eu precisava me posicionar e atender a demanda do meu cliente, certo? E aí, isso é um dos pontos que a gente vai falar bastante aqui. Então, desses dois gráficos e a verdade, eu não podia ignorar que isso estava acontecendo. O alcance orgânico no Facebook estava cada vez menor e o alcance orgânico no Instagram estava cada vez maior. E quando eu olhei esse gráfico, isso é uma pesquisa da Social Bakers, e lá diz, Facebook em média, o alcance orgânico está na casa dos 7%, quando muito bem ainda, né? E o Instagram hoje tem aproximadamente 25% de alcance orgânico. Então, dentro da lógica das pessoas que não veem as mídias sociais como uma ferramenta de tráfego, naturalmente no Instagram, por ter menos pessoas, menos conteúdo, menos tráfego, né, de informação ali dentro, naturalmente isso vai acontecer. Então, as pessoas começaram a questionar. O Facebook isso, Facebook aquilo, Facebook isso, e eu tive que ouvir o meu cliente. E aí, eu já tinha um sistema poderoso, eu já tinha um método, né, que é o atrair, engajar e converter, e eu já tinha aplicado esse método e ele tinha gerado resultados expressivos que permitiram que eu me tornasse um case de sucesso do próprio Facebook, do Instagram. E eu comecei, então, a pensar como que eu saio desse beco que eu acabei criando, né? Como que eu saio da dependência de uma determinada ferramenta e começo, então, a atender a demanda do meu cliente. E aí eu lancei um treinamento. Eu digo que é um flash course, porque em 45 dias ele entrou no ar. Esse treinamento, então, agora é focado em mídias sociais de modo geral. A gente continua ainda dentro do ecossistema ali do Facebook, mas agora a gente, vamos dizer assim, dilui o risco.
Tudo começou quando eu vi aquele gráfico do Rock Vega, foi no final de maio, dia 3 de junho, eu tive a ideia de como que eu formato um treinamento nesse sentido, mantendo o meu sistema poderoso que eu já tinha criado. Entre a ideia, a logo, identidade, dia 29 de junho a marca no INPI foi registrada, a gente deu entrada no registro. A gravação começou do dia 4 de julho até o dia 18, porque dia 19 eu ia entrar de férias, então o deadline era esse mesmo, ou eu entregava ou eu entregava. E a primeira venda aconteceu no dia 16. Então esse foi o processo de criação aí desse treinamento e desse produto.